Queridos amigos, amigas, boa noite. Estamos iniciando mais um podcast Conexão e Fé. Queremos agradecer sempre o carinho da sua atenção. Se você permitir, queremos chegar ao seu coração, entrar na sua vida e fazer desse momento uma experiência de Deus que passa pela informação, pela formação, pelo entretenimento e conhecendo também o carisma e referência de lideranças do nosso Brasil, da nossa igreja. E hoje temos a alegria de receber em nosso podcast essa grande liderança do Brasil que vocês vão conhecer, Dom Raimundo Damasceno. Boa noite, Dom Raimundo. Boa noite, Padre Ernesto. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Que beleza, olha, Dom Raimundo, é uma alegria, uma simpatia. A gente estava conversando aqui nos bastidores, quanta sabedoria. Dom Raimundo, o senhor é natural de onde? Eu sou mineiro, Mineiro. de Minas Gerais, e nascido num pequeno município de mais ou menos 4.000 habitantes, Capela Nova se chama, mas meus pais se mudaram, ainda quando eu era jovem, para Conselheiro Lafayette, que é uma cidade um pouco mais conhecida, evidentemente, está na BR-040, de quem vai de Brasília para o Rio de Janeiro passa por lá. E da Arquidiocese de Mariana, fiz meu seminário menor em Mariana, filosofia em Mariana, e depois o meu arcebispo na época, Dom Oscar de Oliveira, que foi o antecessor de Dom Luciano, na Arquidiocese, me mandou para Brasília, para ajudar a Arquidiocese, que estava começando em 1960. De modo que parti para Brasília em 1960 e permaneci em Brasília até 2004, quando o Papa João Paulo II me transferiu para a Arquidiocese de Aparecida, como arcebispo. Nossa, foi arcebispo de Aparecida, né? Dom Raimundo, como bom mineiro, o senhor torce para que time? Eu sou cruzeirense, em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, mas a minha região tem muita tendência para o Rio de Janeiro, é mais próxima do Rio, né? Juiz de Fora, já caminhando para o Rio de Janeiro, então nós ali, os mineiros naquela região, torcem muito pelos times do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. De modo que no Rio eu sou botafoguense, viu? Botafoguense. Claro, com a expectativa de, vamos ver, de conseguir alguma coisa aí da Libertadores, entende? Agora, aqui em São Paulo, o senhor tem uma tendência para que... Tem uma tendência mais para Palmeiras, entende? Que está aí caminhando bem, viu? Olha, o pessoal bem. Gosta do Palmeiras, né? Muito bem, né? E a vida familiar, os pais eram assim religiosos? Muito religiosos. Meu pai foi vicentino desde criança. Nossa. E morreu vicentino, entende? E quando ele morreu, minha mãe aí permaneceu viva, né? Viúva, e ela entrou para os vicentinos, mais ou menos aí na idade de 80 e tantos anos, para substituir meu pai. Nossa. De modo que os dois foram vicentinos e viveu essa espiritualidade, né, de São Vicente, muito voltada para a ajuda aos pobres, vivendo essa espiritualidade. Uma família muito religiosa, né, com 10 filhos. 10 filhos? 10 filhos. Olha. E já falecidos os dois, né, meus pais. E agora já perdi 3 irmãos, de modo que somos 7 irmãos ainda vivos. E consegue se reunir ao menos uma vez no ano? Agora, mais raramente, porque cada um vai começando a ficar idoso também, tem sua família própria, né, seus filhos, casados, se reúnem entre eles, mas a gente se encontra e tem também um contato. Aí, pela internet. Né, o senhor é o caçula? Não, estou no meio, entende? Você pode imaginar, já com 87 anos, né? 87 anos. Você pode imaginar, os meus irmãos também, o mais novo já deve estar com seus 70 e alguma coisa, viu? Que beleza. E o senhor sempre procurou levar uma vida regrada, dormir bem, certo, alimentação, porque chegar aos 87 anos com esse pique... Não tem dificuldade para dormir, não, entende? É uma vida mais ou menos disciplinada, né? Como padre, como bispo auxiliar em Brasília, depois como arcebispo em Aparecida, praticando algum exercício também, caminhando sempre, né? Faz caminhada. Caminho quase todo dia, quando posso, né?
E alimentação, aquela alimentação também regular, né? Todo dia, muita salada, né? Muito legume, frutas, uma comida, digamos assim, mais sadia, mais leve, de modo que isso certamente ajuda a gente a Que viver beleza, né? E torcer pro time certo, né? Porque também. torcer para algum time que faz sofrer, olha. Botafogo a gente sofreu muito, né, o ano Sofrer. passado, né? Chegou quase aí a ganhar, Quase né, o perto, né? Quase Brasileirão, mas perto, não né? conseguiu, viu? Não chegou chegou até perto daí da praia, né, mas não conseguiu. Verdade, né? E a vocação? O senhor percebeu a vocação era que na adolescência? Eu era coroinha, era acólito na minha cidade, e quando passou por lá, um irmão marista passou por lá Os dando maristas, uma né? catequese na minha escola lá e perguntou, depois que ele falou para os meninos, eu tinha 10 anos, ele perguntou: quem quer ir comigo? E eu levantei a mão, o único que levantou a mão. E o irmão ali, acho que não levou muito a sério aquilo, porque eu tinha 10 anos, e ele falou assim comigo, não, se despedir, falou: eu vou a uma outra cidade, eh, apanhar um outro garoto que vai para comigo, para Mendes, estado do Rio de Janeiro, e vou passar na estação ferroviária próxima à Capela Nova, que não tem rede ferroviária, cidadezinha se chama Carandaí, próxima de Capela Nova. Vou passar tal dia e tal hora. Se você estiver lá, eu levo também você comigo. Se não estiver, não temos compromisso nenhum. E eu fiquei com aquela ideia fixa de ir com o irmão Marista. Uma vez que eu falei com ele que queria ir com ele, não deixei mais aquela ideia, meus pais não sabiam o que fazer comigo. O certo é que naquele dia marcado eu levantei, comecei a arrumar a minha mala lá, um saco de roupa, uma sacola de roupa, por conta própria. Meus pais, então, diante daquela decisão minha muito firme, com 10 anos, me entregou ao ônibus, ao motorista do ônibus, que ia para Carandaí, dizendo ao motorista: você leva meu filho até Carandaí, veja o almoço para ele lá, e o leva também à estação ferroviária. Caso o irmão passe na estação, você o entrega. Se ele não passar, você traz ele de volta para minha Olha casa. só. Desse jeito começou a ser a minha caminhada. Fui para os maristas, fiz todo o ensino fundamental com os maristas e depois então fiz um discernimento de que a minha vocação não era para ser irmão, não era para ser educador, entende? E por isso então achei que deveria sair e procurar um seminário, porque eu queria ser padre. Deixei então os maristas e fui para o seminário menor de Mariana, completar o Ah, curso médio, né, o ensino médio, e aí fazer filosofia também em Mariana, no seminário maior São José, e aí concluí a filosofia. Quando então o meu bispo prometeu ao Dom Newton, ao primeiro arcebispo de Brasília, um seminarista, concluindo a filosofia, para ajudá-lo na nova arquidiocese que estava começando em 1960. Então, os superior na época disseram que do meu curso, no final da filosofia, eu que deveria ir para Brasília. Me chamaram, me falaram da proposta e da promessa do arcebispo de mandar um seminarista no final da filosofia para Brasília. Eu aceitei e fui então mandado para Brasília, pensando que voltaria para Mariana para fazer teologia, que seria o normal, quando então o arcebispo de Brasília me chamou a Brasília e em contato lá com ele um período, né, que eu vivi em Brasília, para conhecê-lo, também conhecer a capital, a nova capital. Ele me pediu se eu quisesse, se aceitasse fazer teologia em Roma. Aí fui para Roma foi fazer para a Roma. teologia lá na Universidade Gregoriana, concluí o curso depois, um aperfeiçoamento na parte catequética, na Alemanha, no curso superior de catequese da Conferência Episcopal Alemã. Terminei esse curso e voltei para Brasília, onde fiquei até 2004, mais ou menos 40 anos no exercício do meu ministério presbiteral e depois como bispo auxiliar também. O senhor foi feito bispo em que Em ano? 1986. 86. É. O senhor estava, então, nessa época como padre em Brasília Eu já? era formador no seminário, fundador do Seminário Maior de Brasília, com mais 2 padres que vieram de fora, são sulpicianos,
e um colombiano e um canadense. E nós três fundamos o Seminário Maior de Brasília, que permanece funcionando até hoje, graças a Deus. Eles deixaram depois a formação, esses dois padres, né, voltaram ao seu país. E o seminário continua hoje sob a direção dos padres diocesanos. E lá eu permaneci mais ou menos uns 15 anos na formação. Depois, aí me tornei bispo, justamente no seminário, no período meu de seminário maior. E depois fui eleito secretário do Conselho Episcopal Latino-Americano, cuja sede é em Bogotá. Fui para Bogotá, vivi 4 anos, Nossa. regressei, pensando que ia continuar a minha atividade como vice-auxiliar em Brasília. Fui eleito secretário-geral da CNBB por 2 mandatos. E depois da Secretaria-Geral, em final de 2003, o Papa João Paulo II me nomeou arcebispo de Aparecida. Eu fui para Aparecida em 2004 e permaneci lá até o início de 2017, 13 anos em Aparecida. 13 anos, E hein? regressei para Brasília, de onde eu saí. Voltei para Brasília, né, onde fui primeiro seminarista da Arquidiocese, o primeiro encardinado na Arquidiocese como diocesano, né, como padre diocesano. Então, achei que era melhor voltar para Brasília, porque onde tinha tantos vínculos, tantas amizades, onde trabalhei tanto tempo, e estou lá residindo atualmente. Perfeito, né? E nas horas vagas faz umas visitas missionárias aí pelo Brasil. De vez em quando sou chamado a visitar aí alguma diocese, a pregar algum retiro. Sou assistente nacional das congregações marianas. Por isso que eu estou aqui em São José do Rio Preto, porque a congregação está celebrando 90 anos da criação da Federação Mariana, né, da Diocese de São José do Rio Preto. De modo que eu estou aqui para me encontrar com os congregados marianos, sobretudo da manhã, né, e presidir a missa na catedral, com Dom Vilar, bispo da Diocese, e me encontrar com os congregados marianos, e segunda-feira devo voltar novamente a Brasília. E qual o estado que a congregação mariana está assim mais forte, presencialmente, mais organizada? Bom, ela está presente em vários estados da federação, entende? Eu creio que ela está mais presente em São Paulo, né? Estado de São Paulo, Minas Gerais, está presente também no Rio de Janeiro, tem uma presença forte. Inclusive a sede da confederação é no Rio de Janeiro. A sede lá, nós temos uma sede, uma sala, mas está presente em vários lugares, também no Amazonas, entende? Na Bahia, em Brasília está presente. E é uma associação antiga, né? Do século XVII, que veio com os jesuítas para o Brasil, para a Bahia, no início. O padre Antônio Vieira era congregado mariano. Já pensou? Então, continua até hoje, eu sempre digo. Uma associação que permanece tanto tempo é sinal de que é obra realmente de Deus, né? Há mais de 300 anos está aí a congregação mariana, presente no Brasil. Era dirigida pelos jesuítas, né? Depois eles deixaram, de modo que a parte assistência espiritual hoje cabe aos párocos, né? Onde a congregação é fundada, e há um assistente nacional, no caso sou eu, substitui o Dom Vaz, que era jesuíta, bispo de Petrópolis, já falecido, e eu estou hoje aí acompanhando a congregação em âmbito nacional. Que beleza, né? A congregação é aquela que cuida da presença de Nossa Senhora e Claro. ajuda a propagar O carisma fundamental é esse, a devoção à Nossa Senhora. Devoção à Nossa Senhora. E, digamos, e com esse carisma também atuar no mundo de hoje, né? Em comunhão com a igreja, é claro, com o bispo das dioceses, onde cada um está vivendo, nas paróquias, como leigos, né? Como famílias, como leigos, atuando no mundo de hoje como cristãos. E de uma maneira muito, às vezes, oculta, muito modesta, sem muito barulho, mas atuando de maneira muito eficiente na igreja, nas paróquias, nas comunidades, nas dioceses e também cada um na sua vida secular, né? Como profissional também, como pai de família ou mãe de família. E o senhor foi eleito presidente da CNBB em que ano? Em 2011. 2011. Depois da presidência do CELAM, do Conselho Episcopal Latino-Americano, 2011 até 2015. E era arcebispo de Aparecida. Então, acumulava esses 2 cargos, arcebispo de Aparecida e presidente também da conferência. Deixei em 2015 e me sucedeu Dom Sérgio
da Rocha, que é o atual arcebispo de Salvador, primaz do Brasil, entende? Período muito rico, 8 anos de secretário, a mesma coisa no CELAM também, presidente do CELAM, presidente e Nossa, secretário também do CELAM, experiência muito rica de igreja latino-americana, entende? Realmente foi uma graça para mim. nossa, com certeza, né? E a vida ministerial tem alguma experiência que o senhor lembra todos os dias da vida de padre, a vida de bispo? A gente sempre tem alguma experiência nossa aí, vai marcar a vida toda, um fato, um acontecimento. São várias experiências marcantes, entende, na minha vida. E todas elas, de certo modo, surpresas para mim. Primeiramente, eu fui pároco, né, em Brasília, mas depois o arcebispo me chama justamente para trabalhar na formação. Então aí surge esse trabalho com esses dois padres vindos de fora, né, da Sociedade de São Sulpício, e que tem como carisma a formação sacerdotal. Eles estão hoje, os sulpicianos, em Campo Grande, no Mato Grosso, e assumiram recentemente também o Seminário Maior de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Já não estão mais em Brasília, então eu fui para a formação, fiquei com eles 15 anos, fundamos o Seminário Maior, damos início ao Seminário Maior, que continua até hoje. Então, a primeira surpresa, né? Eu nunca pensava trabalhar na formação. Segunda surpresa é ser chamado para o episcopado, quando estava justamente me dedicando à formação, em 86. 15 de setembro, fui ordenado bispo lá na Catedral de Brasília. Escolhi justamente 15 de setembro por ser a festa de Nossa Senhora das Dores, que é a padroeira da minha terra, onde eu nasci, Capela Nova. Então, era uma homenagem à cidade e, sobretudo, também uma homenagem à Nossa Senhora, né, das Dores, sob cuja proteção coloquei também meu episcopado. E a surpresa maior ainda foi justamente logo em seguida, diríamos assim, porque foi em 91, portanto, 5 anos depois, eleito secretário-geral do Conselho Episcopal Latino-Americano, cuja sede é em Bogotá. Isso foi totalmente surpresa para mim, entende? Nunca esperava, porque não conhecia tanto o CELAM, não tinha tantos vínculos com o CELAM, mas Deus me reservou essa surpresa. Fui eleito, aceitei e fui para Bogotá morar 4 anos. Voltava a Brasília de vez em quando, né? Cada 2, 3 meses. Terminei meu mandato e regressei a Brasília novamente como bispo auxiliar. E aí também começou outra surpresa para mim. Depois da Secretaria do CELAM, eu pensei que ia retomar meus trabalhos como bispo auxiliar, né, de Brasília. Quando chego em Itaici, em 95, ali eu fui eleito também secretário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Uma surpresa total para mim. Reeleito para um segundo mandato. Olha. Fui terminar um mandato de 8 anos em 2003. E surpresa total, né? E outra surpresa foi justamente em 2007, quando aconteceu a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, em Aparecida. Logo depois da conferência, que terminou em maio de 2007, quando esteve também lá o Papa Bento XVI, né, para abrir a conferência, e em julho de 2007, eu fui eleito presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, numa assembleia em Cuba. Eu estava presente nessa assembleia, uma surpresa também total para mim. Quando terminou a presidência do CELAM, eu achei que voltaria para Brasília e talvez até assumiria uma diocese, né? Porque já estava quase 20 anos num trabalho de coordenação, de animação, né? De duas grandes instituições, né? CNBB e depois o CELAM. Fui então fui eleito, aliás, presidente da conferência em 2011, até 2015. Mas foram 20 anos, digamos, numa atividade como essa, animando, né, como secretário, como presidente, tanto a CNBB, coordenando reuniões, executando planejamentos em âmbito nacional e também continental. Quando termino, então, em 2016, o meu mandato como presidente da CNBB, e aí praticamente já às vésperas também de me retirar, né?
da Arquidiocese de Aparecida. Estava já completando 80 anos. Com 80 anos, o Papa Francisco aceitou minha renúncia, que eu havia feito aos 75 anos, né, como pede o direito canônico, mas o Papa me esperou até os 80 anos. E em janeiro de 2017, eu ia completar 80 anos em fevereiro, portanto, um mês logo após a minha saída, eu deixei Aparecida, então, em janeiro, e regressei para Brasília, voltei a Brasília, onde estou trabalhando, né, como emérito. Sou vigário-geral da Arquidiocese de Brasília. Dom Paulo me deu essa honra, digamos assim, que significa também estar mais livre para trabalhar, né, nas paróquias, atender chamados para crisma, para alguma festa, alguma celebração, alguma palestra, e vou aceitando convites para ir ao Brasil, pelo Brasil afora, às vezes até fora do Brasil, entende? Olha aí. E também estou hoje também como uma missão pontifícia. Sou comissário para os Arautos do Evangelho, por nomeação da Congregação para os Institutos, né, de Vida Consagrada, mas por mandato, né, do Papa Francisco. Não, perfeito, né? E esse caminhar vocacional de consagração, como padre e como bispo, né? O bispo assim, engajado, né? Sabemos que é uma luta no dia a dia, né? Por Sem toda dúvida, essa nossa claro. vocação, e que o caminho para a ressurreição é a gente abrir, né? Claro. Abrir o templo, abrir as mãos, abrir o coração. Tanto que Jesus diz, olha, se alguém quiser me amar, faça com que as atitudes possam, assim, convergir com a realidade, né? Certo. Com a resposta, assim, do momento em que vivemos, né? Então, pela experiência que o senhor traz, né, que é um dom de Deus, é uma graça, né, todo esse ano, como o senhor vê hoje os desafios da igreja, né? A gente vê assim uma crescente muito forte agora de uma espiritualidade muito intimista, né? Parece que as pessoas estão perdendo essa disposição de ir ao encontro do outro, das realidades sofridas, Certo. mas uma relação mais eu e Deus. Não sei se o senhor faz essa leitura também. Sim, perfeitamente. Os desafios são grandes, realmente. Nós passamos de uma fase aí, a partir dos anos de 1960, da ação católica para os movimentos, vamos dizer assim. Novas Isso. comunidades, novos movimentos que vão surgindo, que geralmente cultivam uma piedade, digamos, mais intimista, de modo que a ação católica era uma formação para a ação, como o próprio nome está dizendo, ação católica. Quer dizer, o católico agindo no mundo, na sociedade, né? Era a formação nossa, baseada no método tradicional da ação católica, vir, julgar e agir. Vir a realidade, né? Julgar essa realidade à luz da palavra de Deus e agir e atuar nessa realidade, né? Transformando essa realidade, no sentido de transformá-la segundo os valores do Evangelho, né? E os movimentos, as novas comunidades, justamente cultivam uma piedade, legítima, evidentemente, apoiada, aprovada pela Igreja, mas muitas vezes com menos dinamismo, né? Com menos atuação, digamos assim, na transformação do mundo. Que justamente o Papa Francisco hoje vem insistindo cada vez mais, né? Na missão. Isto é uma igreja não autorreferencial, não voltada para si, mas uma igreja que saia ao encontro das pessoas, das periferias geográficas, existenciais, que vai ao encontro das pessoas, no sentido de levar o Evangelho, que renova, transforma as pessoas e faz com que elas também sejam atuantes, agentes, né, de transformação na sociedade de hoje. Cada um dentro da realidade em que vive, né? Em todas as realidades temporais, né? É o sindicato, é a política, é a educação, é a comunicação, é a empresa, é a família. Então, é aí que o leigo vive. O leigo está imergido no mundo, né? O Entende? Em mundo, todas né? essas realidades. Ali ele tem que dar testemunho do Evangelho. E para que esse mundo se transforme num mundo melhor, né? Um mundo de paz, de justiça, de fraternidade, de solidariedade. A nossa fé deve ser uma fé que nos leva também à ação.
porque uma fé sem obras, como diz São Tiago, é uma fé morta. Uma fé morta. Então, a nossa fé, quanto mais ela é profunda, né, ela também torna-se dinâmica, torna-se vida, né? E eu acho que isso é fundamental, insistir muito nisso aí. E o Papa Francisco caminha nessa direção, a partir da, da própria conferência, das conferências todas, né, do Episcopado Latino-Americano, se insistiu muito nisso, né? Nessa atuação do leigo no mundo, né? Por isso eu sempre insisto muito que os leigos, sentindo vocação, né, para qualquer ramo, né, em que ele atua, em que ele vive, seja como médico, seja como um outro profissional liberal, como político, enfim, ele tem que atuar ali de uma maneira muito coerente com a sua fé. Como diz o Papa Francisco, citando São Francisco de Assis, né, nós devemos evangelizar sempre e, quando necessário, usar a palavra. Portanto, é muito mais importante a vida, a coerência de vida com a nossa fé que nós professamos, que nós alimentamos, né, com a palavra de Deus, na Eucaristia, esta fé que nós renovamos também cada vez que rezamos o credo. Esta fé deve ser uma fé que tenha repercussão na vida de cada um, a começar pela família, mas também no local de trabalho de cada um, onde ele vive, onde ele atua. Ser testemunha desta fé, desses valores do Evangelho, né, no mundo de hoje. E para ir justamente renovando, transformando essa nossa sociedade que nós desejamos, que seja cada vez mais uma sociedade, né, de paz, de justiça, humana, de amor, mais humana, entende? É o que nós desejamos e é a função do leigo, sem dúvida nenhuma. Sim. E a dimensão da fé, lembrando lá de São Paulo, que na carta aos Hebreus ele diz: a fé é um jeito de possuir o que se espera, né? Certo. É um módulo. Então a fé ela precisa possuir, trazer o céu, né, nas nossas escolhas, na vivência, né? Perfeito. Viver bem. E esta pregação de Jesus, ele deseja despertar em nós justamente esse esforço, né? Viver a fé é um esforço diário, né? Claro, é um esforço e ao mesmo tempo que é um dom, né? É um dom. A fé é um dom, é uma virtude teologal fundamental, juntamente com a esperança e com a caridade, que recebemos, né, gratuitamente no batismo, e uma vez tornados adultos, elas devem ser fecundas, produtivas, a fé, entende? Através da nossa ação, né? Eu acho que isso é fundamental, sem dúvida nenhuma. O tripé, digamos, da vida cristã são essas três virtudes teologais, complementadas pelas outras virtudes que nós chamamos de cardeais, virtudes humanas, né? Que nós adquirimos com o nosso trabalho, com o nosso esforço, né? Sim. A prudência, a justiça, a temperança, a fortaleza, a importância, né, de o leigo ser forte no mundo de hoje, que não é fácil dar testemunho da sua fé. É preciso de fortaleza, também que é o dom do Espírito Santo, para poder enfrentar as dificuldades, muitas vezes esse mundo mais secularizado que nós vivemos, onde dar testemunho da fé realmente exige de nós fortaleza, exige de nós a graça de Deus. Porque senão muitas vezes nós sucumbimos, né? Ou temos medo, ou temos receio, ou respeito humano de dar testemunho da nossa fé. Então eu creio que aí está o ideal da vida cristã, esse crescimento permanente, né? Que se resume praticamente digamos, no tema, né, da própria Conferência de Aparecida, discípulos missionários de Jesus Cristo no mundo de hoje, né, para que todos tenham vida, né, e em Cristo tenham vida, né, e vida em plenitude. Então, ser discípulo, ser missionário e, por sua vez, dar testemunho do seu discipulado, do seu seguimento, né, de Jesus, e formar outros discípulos também, para que possamos, então, como fermento, né, na massa, né, fermentar esse mundo e transformá-lo dentro daquilo que Deus deseja desse nosso mundo, um mundo onde haja paz, onde haja amor, onde haja justiça, onde haja entendimento, respeito, né? Essa é a função do cristão. Do cristão, né? E a experiência de Aparecida, que o senhor foi uma novidade? Outra novidade também. O senhor não fazia ideia nenhuma? Nenhuma, porque primeiro nascido em Minas, né? Seminário de Mariana, onde eu me formei. Depois em Brasília, portanto, mais ali em Goiás, né, no Distrito Federal. Achava que futuramente eu poderia ser bispo numa diocese de Minas ou de Goiás, daquela nossa região. De modo que, quando fui nomeado para Aparecida, foi uma surpresa total para mim, realmente.
Mas eu sempre digo que, ao ser nomeado para Aparecida, parece que eu ganhei a Mega Sena, viu? Porque realmente foi um tempo muito feliz em Aparecida, entende? Desconhecido de certo modo, né? Aquele mundo, né, do Vale do Paraíba, onde eu nunca vivi, não visitava muito, e então era uma novidade para mim. Claro, embora conhecendo que o Santuário de Aparecida, claro, atrai tanta gente, né? Milhões e milhões de peregrinos, de romeiros cada ano. É a sede da padroeira, né? Sai da Nacional do padroeira. Brasil, entende? Nossa, ali é o Aqui é a centro, né? paróquia Nossa Senhora do Brasil, né? Lá é Nossa Senhora Aparecida, Aparecida, padroeira do Brasil, mas aqui é Nossa né? Senhora do Brasil, entende? Aqui é do Então, Brasil, né? Mas de qualquer maneira foi uma surpresa total, entende? Surpresa. E é muito interessante porque a minha mãe, interessante, a minha mãe quando foi para minha posse em Aparecida, perguntaram para ela, né, o que ela achava dessa minha nomeação para Aparecida. Ela falou, não, eu sempre rezei e pedi a Nossa Senhora para que ele fosse para Aparecida. Então Então, é coisa de mãe. é coisa de mãe. A mãe pedindo e A a mãe mãe pedindo da recebendo. mãe, a mãe recebendo o pedido, atendendo o pedido, de modo que realmente foi um tempo abençoado. Por isso que eu acho que faz parte dos desígnios de Deus na vida da gente. Uma surpresa, né, que Deus faz sempre para a gente, que a gente deve acolher essas surpresas, por ser surpresa, inesperadas, portanto. E ali foi um tempo muito bonito, muito rico, porque tive o privilégio de receber, né, de ser um anfitrião de 2 papas em Aparecida durante Nossa, meu mandato. Quer dizer, o Papa verdade. Bento XVI, em 2007, para abrir a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, e depois também, em 2007, o futuro Papa. Ali estava o cardeal Bergoglio, Mário Bergoglio, Ah, participando da 5ª Conferência, que ninguém sequer podia imaginar que ele seria um dia o Papa. E nossa, nem foi uma imaginar surpresa, que hein? também depois o Papa Bento renunciaria ao pontificado. Então, ali estávamos vivendo esse momento histórico também, né, que haveria de acontecer logo depois. Então, e depois a 5ª Conferência também, quer dizer, fui anfitrião dos bispos da América Latina, mais ou menos 200 e tantos bispos. E Uma quando o Papa Francisco foi nomeado, o senhor estava. Quando eu fui nomeado Não, quando o Papa Francisco foi nomeado Papa, eu Papa, estava no conclave, no participei do conclave, né? conclave, claro. Eu vi uma foto lá que o senhor estava no Eu ônibus, estava no assim. ônibus, uma foto que percorreu o mundo todo, entende? Famoso, Uma hein? surpresa interessante, porque normalmente o Papa vai de carro, né? Sai de carro, ali da sede onde ele estava, que era a Casa Santa Marta. O motorista ficou ali de lado, ele deixou o motorista de lado com o seu carro e foi ao ônibus onde estavam os cardeais. Nossa. 2 ônibus levando os cardeais para a primeira missa do Papa. Era de manhã, ele foi eleito no dia 13, né? 13 de março, 13 de março, então teria a primeira missa na Capela Sistina. E ao invés de pegar o carro, ele pegou o ônibus. Eu estava ali na primeira cadeira, né, sentado, meu lado estava vazio. E ele entrou, então foi logo se sentar ali perto de mim, aproveitei para conversar com ele e convidá-lo para vir a Aparecida. E aconteceu isso em 2013, né? Ele veio para 2013. inaugurar não, veio justamente para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. E fez algum pedido especial, o Papa Não, Francisco, não, sentando eu do só lado pedi, ali, na mesa não, eu só pedi a ele, porque era um trajeto muito curto, né? De máximo 10 minutos 10 minutos. até a Capela Sistina, de Santa Marta, Capela Sistina. Tá. Então foi uma conversa rápida e ele fomos que examinaram o pedido, entende? E de fato aconteceu, né? Ele veio do Rio de Janeiro e foi até Aparecida. E na época, eu lembro de uma pessoa que me disse: Nossa, como o Dom Raimundo é influente. Olha, o Papa sentou do lado dele, né? Mas ele, foi um privilégio meu, viu? Uma honra minha. Foi logo o primeiro ali, como Papa, né? Vestido de Papa, no ônibus. Aquela fotografia foi realmente inédita, porque normalmente o Papa não sai da sua residência de ônibus, né, para ir para a Capela Sistina. Então, Sai no carro, seu carro, né, particular, e com seu motorista. E ele ali realmente abandonou esse protocolo e foi diretamente para o ônibus, entende? Isso já foi o primeiro sinal de que o Papa Francisco ia ser um Papa um pouco diferente, num estilo bastante diferente, né, muito próximo das pessoas. E foi num momento assim, muito necessário, né, de fazer Certo. uma travessia Certo. onde as pessoas hoje necessitam desse encontro, Claro. desse, né?
esse toque, essa aproximação, né, essa do Papa. aproximação, né? E o pai é a característica do Papa Francisco, ele é muito próximo das pessoas, uma linguagem muito direta, muito simples, entende? De modo que ele é muito querido, né? Por todos, pelo mundo todo, entende? Muito informal, muito simples, né? Sim. Eu vi uma entrevista, né? Eu li, que fizeram com o pipoqueiro que fica lá na Praça São Pedro. Sei. E ele disse que viu vários papas, né? Ele ali vendendo pipoca. Certo, Ele disse aí qual que é a marca de cada um que o senhor percebeu, né? certo. Então ele disse assim que o Papa São João Paulo II, o povo ia lá para ver ele, gostava de Certo. ver. Aquela pessoa, aquela personalidade forte, E marcante, né? Um atleta alto. alto, né? Era Então você gostaria de ver ele, de ver certo. ele. Diz que o Papa Francisco, as pessoas iam lá para escutar. Não, o Papa Bento XVI. Isso, o Bento XVI. Era um grande teólogo, o Grande pessoal queria ouvir a teólogo, né? mensagem do Papa Bento. Isso. Tinha grandes homilias, muito bonitas, muito Ia lá profundas. para ouvir. E o Papa Francisco, as pessoas vão lá, segundo ele, para tocar. Tocar no Papa né? Francisco. E Tão interessante. próximo ele é Tão das próximo. pessoas. Quando ele caminha ali pela praça, né, no Papa Móvel, né, Papa ele vai se Móvel. aproximando, às vezes abraça uma criança, recebe uma criança nos braços, e ali muito próximo das pessoas, realmente as pessoas ficam encantadas ali com o Papa Francisco. Papa Francisco. E ele trabalha assim, muito aberto os temas, né? Certo. Ele fala abertamente Ele- sobre a sucessão dele, ele conversa, não, Claro. eu vou cumprir minha Enquanto eu missão. puder governar a igreja, eu estarei aí governando. Enquanto Né? eu Quando for eu me útil. sentir que não sou mais capaz, também posso renunciar, deixar o Sim, cargo. totalmente desapegado, né? Desapegado ao cargo. Desapegado. Isso é muito bom. Fala né? do sepultamento dele, que vai ser É. na Basílica de Santa Maria Maior. Santa Maria É Maior. muito aberto, muito espontâneo. Muito aberto. Isso Foi ao hospital, né, para submeter a uma cirurgia, algum tratamento. Se mostra como verdadeiramente humano, né? Humano, como qualquer outra pessoa, sujeito às fragilidades, à doença, e de tal modo que não há como que ser diferente, entende? é diferente, né? Uma pessoa que, Claro. de fato, levou para o pontificado muito essa questão da humanidade, Certo, né? certo. Da Muito humanidade. humano, né? Muito Muito humano, humano. né? Muito humano. E muito envolvido com as temáticas atuais, né? Sim. Meio ambiente, a paz, o diálogo, os temas que ele trata nas suas encíclicas e também mesmo seus discursos ou nas suas homilias, nas missas, sempre toca problemas atuais, entende? Da agenda atual, que preocupa Ele o escreveu 2 documentos sobre a questão climática, né? mundo. Certo. E olha que nós estamos agora vivendo lá no Rio Grande do Sul, Também, né? claro. O Laudato Si, né? Louvado seja meu Senhor, né? Tirado do hino às criaturas, né, de São Francisco de Assis, e depois Fratelli Tutti. Todos irmãos, somos todos irmãos. Todos irmãos. E, portanto, todos temos que cuidar da nossa casa comum, que é o planeta Terra. É o planeta Terra, né? E isso realmente nós estamos sentindo hoje as consequências, muitas vezes, né, da agressão, muitas vezes, né, nossa à natureza, entende? Desmatamento, né, a poluição dos rios, né, Sim. poluição do próprio ar, entende? E com consequências muito sérias do ponto de vista climático, né? Sim. Calor em excesso, enchentes como essa no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? Então, sem precedente. nós né? temos que cuidar, né? Somos cuidadores da natureza, né? Deus nos entregou o planeta Terra com a sua beleza, suas riquezas, para que cuidemos dela. Claro, podemos usar tudo aquilo que Deus nos deu para a nossa vida, né? Podemos usar todas as riquezas da Terra, mas com sabedoria, um desenvolvimento mais sustentável, né? Acho que isso é fundamental, entende? Uma economia também mais humanizada, isso é importante, né? Onde todo mundo tenha, digamos assim, acesso, né, aos frutos do trabalho humano, das necessário, riquezas, né? do nosso planeta. Então, esses são problemas que o Papa Francisco tem abordado com muita insistência, chamando a atenção, e o que nós estamos vivendo hoje, porque não é só no Rio Grande do Sul. Nós tivemos também enchentes na Amazônia, secas na Amazônia, em outras partes do mundo também, né? Está acontecendo assim uma mudança climática mundial, né? Mundial, de modo que o homem, isso está chamando a atenção nossa, para a nossa responsabilidade para com a casa comum, para com o planeta Terra, para que nós deixemos um mundo melhor, né? Para as gerações que virão depois de nós também.
O Papa sempre, o mundo precisa ser melhor por eu ter passado por ele. Cada um tem que Sim. se perguntar, né? Será que eu vou deixar um mundo melhor para os que virão depois de mim? O que eu vou deixar como marca nesse mundo? Através da minha vida, do meu trabalho, o que eu estou fazendo. Ou o mundo vai ser pior, né? Ou igual, pelo fato de eu ter passado por ele, sem deixar nenhuma marca positiva, né, na minha vida, a serviço da humanidade, a serviço desse nosso planeta, dessa nossa casa comum. Então, acho que é uma grande responsabilidade nossa. Sim. O senhor comentou agora de deixar uma marca, né? E cada um de nós somos chamados a deixar uma marca. O senhor ficou quantos anos de bispo atuando? O senhor continua bispo, né? Mas atuando no ministério de uma diocese, quantos anos? Eu fiquei em Aparecida 13 anos, né? 13 anos. É. Depois, como bispo auxiliar em Brasília, mais ou menos 18 anos. Ah, Eu demorei como bispo auxiliar justamente por causa das funções que eu acabei ocupando. No CELAN, na CNBB, então eram funções que exigiam, de certo modo, uma dedicação integral, entende? E só fui nomeado arcebispo de Aparecida depois que deixei a Secretaria-Geral da Conferência Episcopal do Brasil, entende? E lá permaneci como bispo diocesano propriamente dito 13 anos. 13 anos, né? O senhor foi presidente da CNBB, né? Fui presidente da CNBB, sim, CNBB. secretário, também, CELAM, mesmo, os mesmos cargos também, secretário e presidente. E depois, finalmente, lá em Aparecida também, fui nomeado cardeal também. Outra surpresa também, estava num sínodo dos bispos para as igrejas orientais. E não se falava em nada ali, não se comentava nunca sobre cardeais, ou que haveria um consistório para a criação de cardeais, não se falava nada. Quando fui surpreendido também por um chamado na Secretaria de Estado, né, no tempo do cardeal Bertone, e quando chego lá também com essa surpresa, ele me dizendo o Papa Bento XVI decidiu nomeá-lo cardeal, criá-lo cardeal no próximo consistório. Então, ele me deu a notícia na terça-feira e disse essa notícia será publicada amanhã, na quarta-feira. De modo que não há muito tempo para pensar e para refletir. É simplesmente aceitar mais um serviço, mais uma missão da igreja. A publicação já está escrita. Já está escrita, já está preparada a lista para ser lida amanhã na audiência geral na Praça de São Pedro. Nossa. Então, eu estava em Roma justamente nesse sínodo também. Então, acho que é um pouco assim, foi a minha vida mais de surpresas, mas sempre guiado por um pensamento também que sempre me pautou, né, na vida, nada pedir e nada recusar. Nada pedir e nada recusar. Né? As surpresas de Deus são assim. E com essa frase, nada pedir, nada recusar, o senhor aí com 87 anos, saudável e caminhando, qual que é assim, tem uma regrinha, assim, qual que é a regra para a gente poder também buscar essas regras, né? Bom, eles diziam, perguntaram a uma senhora aí há pouco tempo, eu estava vendo na televisão, uma senhora idosa, fazendo 100 anos, né? Perguntaram qual era o segredo para viver tanto. Ela falou, não morrer cedo. É não morrer cedo, Não né? morrer cedo. Entende? Mas eu acho que no sentido de levar uma vida, né, mais ou menos disciplinada, organizada, no dia a dia, dentro do possível, evidentemente. Mas às vezes as atividades são muitas. Mas eu acho que não é o trabalho que cansa a pessoa, não é o trabalho que abrevia a vida das pessoas, entende? Eu acho que, primeiro, tem muitas vezes a ver com a questão genética mesmo, né? E outras causas, certamente, tinham uma vida um pouco disciplinada, alimentação, a prática do esporte, entende? Dormir 4 horas por noite? Não, 4 é pouco, eu dormi um pouco mais, pelo menos aí 7, 8 horas, pelo menos umas 8 horas, 7 a 8 horas, né? E sobretudo a alimentação, né? Entende? Uma alimentação mais saudável, né? Evitar excesso de gordura, excesso de açúcar, mas uma alimentação mais voltada para os vegetais, né? Entende? Para as frutas, menos gordura. A janta é sempre mais leve. É mais leve, é claro. É verdade, um café. O pessoal de casa, para convidar o Dom Raimundo, né?
Então a janta é bem mais tranquila. Bem mais tranquilo. Mais Entende? tranquila. É como diz, o café como rei, né? O almoço aí como um príncipe, né? E o jantar como um pobre, né? Entende? Mais simples, né? Mais frugal, Mas né? simples, É, né? e depois o esporte também, praticar algum exercício, né? É Vai. fundamental. E hoje o senhor faz o Eu quê? caminho, faço caminhada Faz sempre que eu posso na caminhada. minha casa. À tarde eu faço uma caminhada aí de uns 40 minutos, mais ou menos, 4 a 5 quilômetros caminhando, andando. E à noite, quando o senhor pode, torce para o Corinthians perder. É assistir algum jogo de futebol, entende? Se distrair um pouco, relaxar um pouco, né? Esse é um pouco. E ninguém é de ferro, né? Mas faz bem. E, Entende? que E bom. conservar um convívio também social. As Social, né? amizades, Que convívio com os beleza, né? amigos, entende? Eu acho que aproveitar de certos momentos de confraternização com as pessoas, isso ajuda muito, entende? Ajuda muito. Não se E isolar, uma, né? e uma das características que eu sempre observei no senhor, o senhor sempre teve facilidade para transitar, né? Todos os Sim, ambientes, é quando geralmente tenho tido CNBB, facilidade, entende? isso, não tinha aquela, naquele ambiente, A não, conviver com as pessoas, se transitava certo? e abria as portas, né? Isso é muito importante, Muito entende? importante. Como o próprio Francisco sempre diz, né? Quando ele está falando da sinodalidade, né? Está falando de caminhar juntos, né? Saber escutar os outros, respeitar os outros. É uma grande insistência do Papa Francisco, né? Ele fala que os grandes desafios do mundo de hoje é a paz e o diálogo. Paz e Porque diálogo, nós vivemos num mundo hoje muito complexo, muito complexo. pluricultural, entende? Plurireligioso, e você precisa de dialogar para Qualquer, chegar ao entendimento. qualquer coisa as pessoas falam, vou te processar, né? É um Claro, vou negócio que processar, você quer sempre passar na frente do outro, você sempre julga com direito a privilégios, com direitos em relação aos eu, outros. de vez em quando eu gostava muito, foi vendo televisão, quando a televisão era colocada na bateria de carro, e a gente colocava ali, trocava a bateria, cada troca de bateria um que patrocinava, porque reunia Certo, na casa dos vizinhos. certo, E de domingo à noite a gente gostava muito de ir assistir os Trapalhões. certo. Os trapalhões que eram Nossa, muito. coisa Ria um pouco, gostosa. né? Hoje em dia, se fosse Trapalhões, vão presos, né? Tá certo. Mas faz falta. Faz Rir um falta. pouco, relaxar um Sim, pouco, entende? Eu acho que isso faz parte da vida da gente. sem Não é só dúvida. trabalhar, trabalhar e ficar aí o tempo todo, se desgastando o tempo todo, sem conviver com as pessoas, sem aproveitar os momentos alegres, felizes, né, da vida da gente, um aniversário, uma celebração, uma convivência com a família, com os amigos, tudo isso faz parte da vida. Faz parte da Faz vida. parte da vida. Nossa, mas que beleza, Dom Raimundo. Olha, nós já caminhamos 50 minutos, né? A Puxa gente vida, falou que ia a falar gente não 30. vê o tempo passar, né? Não vê o tempo passar, é Que evidente. bom, depois nós precisamos agendar um outro momento para gravar um outro podcast, Tá né? certo, viu, Padre Ernesto? E com o senhor é fácil de conduzir uma entrevista, um podcast, Eu né? agradeço muito, viu, essa oportunidade de estar aqui Isso. com você. E Dom Raimundo, nós acabamos de celebrar hoje, segunda-feira, dia 20 de maio, acabamos de celebrar a Pentecoste. Agora estamos retomando o tempo comum, Certo. a vida pública de Jesus. E agora vamos caminhar até o Perfeito. final do ano, praticamente, né? Claro. Então, eu pedi para o senhor deixar uma mensagem para todo o nosso público, uma mensagem de Perfeito. esperança e como viver bem. Nós estamos no mês de maio, esse restinho de ano. Claro. Então, estamos encerrando o tempo pascal, né? Com Pentecostes, amanhã, Isso. domingo. E eu diria que encerramos assim esse tempo tão bonito, né? Da Páscoa, celebrando a ressurreição de Cristo. E Santo Inácio dizia que a função do ressuscitado, né? Jesus ressuscitado, é consolar as pessoas. E, de fato, quando Jesus aparece pela primeira vez, após a sua ressurreição, aos discípulos reunidos no cenáculo, a primeira mensagem dele é: a paz, paz. esteja com vocês. Os apóstolos desanimados, né? Ali fechados no cenáculo, com medo até de acontecer o mesmo com eles, o que é que aconteceu com Jesus na Sexta-feira Santa. Vem o Espírito Santo, os anima, lhes dá força, coragem, ânimo, saem, abrem as portas e saem para anunciar o ressuscitado, o Evangelho. Primeiramente ali em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, e depois em grande parte do Império Romano, né, daquela época. Então, acho que a mensagem que fica para nós, terminando esse tempo, é isso. Coragem, ânimo. Eu estou convosco, estou com vocês até o fim, como disse Jesus, nos acompanhando a igreja, acompanhando cada um de nós. E que nós, então, agora fortalecidos pelo Espírito Santo também, como os apóstolos, possamos ser realmente esses testemunhas do Evangelho,
testemunho de Jesus Cristo no mundo de hoje, com muita alegria, com muita esperança, com muito otimismo, cada um dando a sua contribuição para um mundo melhor, né? Para que realmente possamos viver como uma família verdadeiramente, superando as divergências, não vendo nas divergências oposições, seja políticas ou religiosas, vendo no outro um adversário. Pelo contrário, alguém que pode pensar diferente de nós, mas que juntos podemos dialogar e conviver na paz, no amor uns com os outros. É o que eu desejo para todos também aqui que estão nos acompanhando nesse podcast. Que beleza! Muito obrigado, Dom Raimundo Damasceno. E olha a mensagem: coragem e ânimo, hein? Coragem, superar as dificuldades, desafios e ânimo de fazer as atividades sempre com ânimo da alma, com coragem, com otimismo, claro. Isso. Claro. Santo Agostinho dizia que cansaço de amor não cansa, né? Verdade, Então, o amor não cansa. O que se faz com amor não cansa. Não se cansa, né? Verdade. Então queremos agradecer também a você pela atenção, ajude a divulgar cada vez mais o nosso canal, Paróquia Nossa Senhora do Brasil, São José do Rio Preto, e a cada semana trazemos uma referência para a nossa fé, hoje o Dom Raimundo Damasceno, e uma pessoa que nos inspira a cuidar bem da vida para que a vida seja, de fato, um espaço, uma casa para Deus se manifestar. Fraterno abraço a todos e uma boa retomada do tempo comum.